Hoje é um dia muito feliz. Quando a pastora Nádia falou para a gente no início do ano que um dia eu ia ministrar, eu tinha separado, porque eu sou uma mulher de fé, uma palavra sobre 2 mulheres de fé, né? Mas, essa semana passou, que eu fiquei dodói, eu assisti uma palavra, e essa palavra tocou muito o meu coração. E eu anotei, e era no computador, né? Por um acaso, eu estava procurando alguma coisa do trabalho, e apareceu o título e eu assisti. E naquela hora eu falei assim, puxa, Deus, queria tanto uma oportunidade de pregar para dividir com as pessoas aquilo que eu recebi. Porque eu acredito, irmãos, que se nós estamos nesse lugar, é porque Deus nos separou e o nosso DNA é o mesmo. Então, aquilo que vem contra a nossa vida, ou os pensamentos, são os mesmos, né? Porque Satanás ele não tem criatividade, não. Ele usa a mesma camiseta, só muda a cor, né? E eu tive vontade, falei, caramba, eu tenho certeza que lá na igreja tem pessoas que pensam como eu. E eu queria compartilhar isso. E quando a pastora Nádia falou assim, olha, você vai pregar no dia... Eu falei, caramba, glória a Deus, vou pregar aquela palavra. Então, eu sou apaixonada por Davi, né? Porque Davi cheirava ovelha. E Davi cantava para o Senhor, e Davi tinha o coração segundo ele, né? Então, eu sempre pedi a Deus que eu fosse uma Davi, né? Eu tenho 3 filhas mulheres. E toda vez que eu fiquei grávida, eu falei, vai ser Davi. Mas não via Davi. Vai ser, mas não veio Davi. É que Davi quem tem que ser sou eu, né? Só que é o lado feminino dele. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 17. Essa é uma história que cada um de nós, ela deve entrar-se no teu coração, porque todos os dias, irmãos, se levantam alguns gigantes sobre a nossa vida. Todos os dias. Mas a palavra de Deus diz que nada vem sobre a nossa vida que não seja o Senhor que coloque, e Ele mesmo traz o livramento e a capacitação. Amém? E a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17, eu vou ler 4, 5 e depois de 8 a 37. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros. Qual a altura do cara? 2 metros. Você imagina um homem de 2,90 metros? Isso para cima. Imagine por lado. Né? Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Para o homem usar a couraça, que é aquele armadura, de 60 quilos, você imagina o homem. Eu acho que ele devia ser assim, a mistura do Schwarzenegger com o Rambo, aquele outro que eu esqueci o nome, que é um carequinho que também, o braço do homem é o tamanho das minhas 2 coxas juntas, né? Mas devia ser um homem daquele tamanho. E eu ficava imaginando, né? E lá no versículo 8 ele fala assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham apenas um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efreteu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ao acampamento de Saul, ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé tinha o seu filho Davi, disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados de 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me para alguma garantia de que estão bem.
Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelo suprimento e correu à linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem para matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi: o que é que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desta mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos dos filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja contigo. Você escuta uma história. E você vê, era um gigante de 2,90 metros, afrontando um exército inteiro. E as pessoas olhavam aquele gigante. Assim é a nossa vida. Todos os dias, Satanás coloca as pessoas à nossa volta, situações à nossa volta, mentiras, né? Palavras contrárias àquilo que Deus tem pregado através do altar dessa igreja para nós. E, às vezes, o nosso coração fica como o do Saul. Fica abatido e a gente fica amedrontado. Só que, conforme a gente for lendo, em algum momento, Davi teve dúvida de alguma coisa. Você sente, se não ler, que Davi tinha dúvida? Não. Sabe por quê? Porque se você pegar lá no versículo 16, no capítulo 16, versículo 18, quando Saul queria uma pessoa para tocar para ele, porque ele estava endemoniado, e quando ele ouvia o louvor, aquele demônio saía dele, um dos oficiais dele falou assim: eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Você tem ideia do que é um oficial do exército virar para um rei e dizer que um garotinho, que o irmão dele vai falar assim: está fazendo o que aqui? Diz que ele é um guerreiro. Por quê? Porque Davi também era um matador. Davi não cuidava das ovelhas? Aonde Davi ficava? Se você for ler lá no versículo 16, no início, ele fala assim, lá no capítulo 16, versículo 11. Lá no finalzinho, ele fala assim: mas Davi cuidava das ovelhas. Porque Deus, quando mandou
Samuel ir na casa de Jessé, ungiu o próximo rei. Quem Jessé chamou para comer com ele? Os 7 filhos dele. Mas ele esqueceu que ele tinha o 8º. Então ele mostrou, né? Eliabe, mostrou Abinadab, mostrou Samar, e foi mostrando todos os filhos, cada um mais fortão que o outro. Um parecia com Schwarzenegger, o outro parecia com Stallone, o outro parecia... Tudo homem fortão. Mas nenhum deles Deus aprovou, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração e a intenção do seu coração, né? E nem sempre aquele que tem mais aparência do que você está mais capacitado para vencer ou construir algo que Deus quer através da sua vida. E Davi, quando eles perguntam, mas você não tem outro filho? Porque Deus rejeitou todos. Ele falou, tenho sim um que lá estava no meio da ovelha. Quando você ouve que Davi estava no meio da ovelha, o que você subentende? Que Davi estava sempre no meio, num lugar onde tinham pessoas que precisavam do cuidado dele. E é assim que a gente tem. Nós não temos que ter aparência de homens de Deus, de servos cheios da unção. Nós temos que estar no meio das pessoas, cuidando das ovelhas. E ele, a palavra aqui, descreve que qual foi a primeira coisa que Davi matou. O que está escrito aqui? Que foi o leão, mas não foi. Não foi a primeira coisa que Davi matou. Davi não cuidava de ovelha? E o que eles comiam naquela época? Ovelha. Então, qual foi a primeira coisa que Davi, como criança, teve que matar? A coisa mais difícil da vida dele, que era aquilo que ele cuidava. O que ele cuidava, o que ele protegia, ele teve que matar. Por quê? Para poder fazer alimento para a sua família. Por que a Bíblia não fala isso? Porque qual é o mérito que tem um pastor matar uma ovelha para alimentar a sua família? Nenhuma. Porque a ovelha, ela ameaça a vida dele? Não. Então não tem mérito. Mas ele não teve que vencer uma resistência para matar aquele bichinho? Eu não sei aqui, eu nunca matei não, viu, irmão? Mas eu já vi alguém matar uma galinha. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, me livra dessa, deixa eu ir no mercado e comprar galinha já morta. Porque é difícil, menino, você pegar um bicho vivo e você matar. Você imagina. Então, onde foi que Davi aprendeu a matar? Quando ele matou a primeira ovelhinha dele. E ele teve que ter muita coragem para fazer isso. Aí qual foi o segundo bicho que Davi matou? Qual é o inimigo mortal e natural das ovelhas? O lobo. Então, se ele era pastor, deduz que ele sabia também matar lobo. Então, quantos lobos Davi não deve ter matado? Mas sabe por que a palavra não fala? Porque não tem mérito falar que ele matava lobo. Mas você ouviu que primeiro ele matou um que não ameaçava ele. Depois ele cresceu já em poder, porque ele já matou um que ameaçava aquilo que ele cuidava, mas não ameaçava ele, porque o lobo ele é pequeno. Não sei se vocês já viram um lobo, é um cachorro pequeno, né? Ele é bem pequenininho, ele é maior que a raposa, mas ele é menor do que um pastor alemão. É bem pequeno. E por que ele também não conta a palavra? Porque era o óbvio. Se ele era pastor, isso também não trazia mérito para ele. Mas ele não estava construindo uma história. Deus chamou a gente não é para ter momentos maravilhosos e bombásticos, não. Deus chamou a gente para construir uma história com a gente. Toda vez que Deus cria alguém, quando Deus criou a mim e a você, no ventre da nossa mãe, quando Ele planejou e botou a gente lá, né? Porque todo mundo fala assim, não, nós somos frutos do relacionamento sexual do pai e da mãe. É mesmo? Então, por que toda mulher que transa não fica grávida? Quantas mulheres querem engravidar e não conseguem? Então, quem bota bebê na barriga de mulher é Deus. E todos têm um propósito. E Deus, quando Ele bota, Ele já tem um plano para a sua vida. E o que a gente ouve todos os dias aqui nesse lugar? Que Deus nos ama, que Deus tem um propósito na nossa vida, e esse propósito não é pequeno. Só que para a gente chegar aonde a gente tem que estar
que é o nosso propósito, nós temos que começar a construir uma história com Deus. Então, primeiro, Deus bota uma ovelhinha na nossa vida para a gente matar, porque nós vamos ter que abrir mão alguma coisa do nosso sentimento, alguma coisa que nós amamos, alguma coisa que nós cuidamos, para que a obra seja feita. Eu comparo muito a ovelha com as ofertas que você entrega. O seu dízimo, a sua vida, o seu trabalho, algo que você tem muito amor e que você entrega para a obra, para que ela seja feita. Deus bota também aquilo que você precisa vencer e aquilo que você precisa ter no seu currículo pessoal com Deus para você poder ser aquilo que Deus quer para você. No caso, ele era um pastor, ele precisava matar lobos. Então, Deus foi capacitando ele para matar. Mas ninguém sabia. E até esse dia que ele confessou, ninguém sabia também que ele tinha matado um leão. Sabia? Não. Então, ele matou primeiro o quê? Depois ele matou. Aí ele veio o leão perto dele. Ele olhou para o leão e falou assim: já matei a ovelha. Já matei o leão, já matei o lobo, vou matar o leão também? E mata o leão. Por que ele não contou para ninguém? Porque a ovelha não ameaça. O lobo não é nada extraordinário. E o leão? Alguém ia acreditar que um menino matou um leão? Não. E quantas coisas extraordinárias acontecem na sua vida e na minha, e é Deus nos forjando e mostrando que Ele é conosco, que nós somos corajosos, que nós vencemos, que nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória, e a gente não conta para ninguém. Eu um dia matei um leão lá na minha casa. Eu fui lavar roupa e a Isabel estava na minha casa. E eu peguei, queria ajudar ela, e enfiei a roupa dela dentro da máquina de lavar, que no dia seguinte já está limpinho para ela vir para a igreja. Aí, quando eu acabei de... Eu estava lá, toca na máquina, ela falou assim: você viu o meu celular? Eu falei: que celular? Aí ela, estava no bolso da minha calça. Eu falei: é mesmo? Ela: o que foi? Está na máquina de lavar. Eu não acredito. Eu falei: Isabel, vamos orar. Gente, vocês acreditam que eu lavei o celular da Isabel, tirei, abri, sequei com um secador de cabelo, botei no sol, oramos, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro para ela, e ela também não. E no dia seguinte, o negócio funcionou. E o negócio está funcionando. Gente, isso foi um leão que eu matei. Agora, eu ia contar isso para alguém. Alguém vai acreditar que eu enfiei um celular na máquina de lavar e lavei e o negócio funcionou? Não. E quantas vezes você faz isso? Esse pregador, ele falou assim: quantas vezes uma mulher pega a camisa do marido dela, aquela que ele mais gosta, e deixa cair uma gotinha de água sanitária? E aí ela lava, e ela pede a Deus: Senhor, tem de misericórdia que esse homem vai falar até amanhã dessa camisa. Aí ela lava, bota lá, não aparece a mancha, ele bota, não sabe nada, e ela fica bem quieta na dela. Quantas vezes acontece isso? São os leões que Deus bota na nossa vida. E Deus está mostrando o que para a gente? Que Ele é conosco, que nós podemos todas as coisas que nos fortalece, e que agindo Ele, quem impedirá? São pequenos detalhes, pequenas coisas. Né? Aí, então ele matou a ovelha, matou o lobo, matou o leão. Aí qual foi o outro que ele disse que ele matou? O urso. Gente, vocês já foram no zoológico ver o tamanho de um urso? O urso, quando ele está deitado, assim, sentado, ele é lindo. Mas quando ele levanta, o bicho tem 4, 3 metros. E quando ele ruge? Pelo amor de Deus. Tu já viu as patas dele, as garras dele, os dentes daquele bicho? E como que um menino franzino conseguiu matar um urso? Porque ele tinha matado a ovelha, ele tinha matado o lobo, ele matou o leão, e ele falou assim: isso é apenas um ursinho panda. E foi lá e matou. Por quê? Porque ele estava construindo uma história com Deus. Ele sabia quem Deus era na vida dele. Ele tinha confiança. Isso é viver pela fé. Isso é ter fé. Ter fé, eu até falo para os outros: eu vivo pela fé. Viver pela fé, irmão, não é ficar sentado esperando cair do céu, não. Porque do céu nem chuva cai. Porque o dia que eu andei de avião, eu percebi que o avião, quando chove, ele fica em cima da nuvem. Então, a chuva não cai do céu, cai da nuvem. O que foi a única coisa que caiu do céu? O demônio e Satanás e seus demônios, né? Tu quer que na tua vida chova demônio?
Então, não fique sentado esperando cair do céu. Vá fazendo as coisas, porque fé é você fazer as coisas tendo certeza daquilo que você espera e convicção daquilo que você não vê. Isto é fé, porque você sabe quem está atrás de você. Como eu falei aqui, eu, por mim mesmo, eu sou o quê? Um jumento. Não tem aquela historinha do jumentinho? Mamãe, eu hoje entrei em Belém, todo mundo me saudou. É meu filho? E não tinha ninguém em cima de você, não? Tinha um homem lá chamado Jesus. Meu filho, sem Jesus tu é só um jumentinho, meu filho. Assim somos nós. Mas com ele, nós podemos todas as coisas. E aí, quando ele vai e chega lá, vê os irmãos dele, aqueles homens que ele admirava, né? Porque ele é o caçula, ele é o 8º filho, o caçula. Você pensa que naquela hora ele estava pensando que ele recebeu uma unção de Deus? Ele pensou que ele conseguiu, Deus ajudou ele a matar a ovelha, Deus, que foi a mais difícil, Deus estava com ele e ajudou ele a matar o lobo, ajudou a matar o leão, ajudou a matar o urso. Então, Deus poderia... Quantos dedos tem na nossa mão? Só estava faltando o gigante. O mesmo Deus que ajudou ele a matar a ovelha é o mesmo Deus que vai ajudar ele a matar o gigante. É aquilo quando você fala assim, quando você tem um caminhar com Deus. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já acontece sempre comigo. Ai, Deus... Queria tanto comer uma pizza de mussarela, do sorvetão. Ainda digo até onde é que eu quero a pizza. Aí as pessoas perguntam assim para mim, que anda comigo, né? Acho que o Verbene nesse dia estava lá. Por que você não compra? Eu falei, primeiro que essa hora a loja está fechada. Segundo que eu não tenho dinheiro. Quando eu chego em casa, ô mãe, não precisa fazer jantar não. Minha tia passou aí e trouxe uma pizza de mussarela, do sorvetão para você. É assim que Deus faz. E o mesmo Deus que te dá uma pizza, quando você tem vontade, é o mesmo Deus que, quando você está lá orando por uma doença, pelo teu casamento, pelo teu filho que você não sabe onde está, ou por uma porta de emprego, ou para a resolução de um problema, é o mesmo Deus. Porque para ele não tem milagrinho, nem milagre, nem milagrão. Para ele só tem uma coisa, você acreditar que você pode todas as coisas nele que te fortalece. Só isso. E aí ele foi. A palavra de Deus diz que quando ele vai para frente, lá do exército, ele vai indo, né? Ele já ficou feliz, porque ele falou assim, bom, sou matador, ele já tinha um currículo, porque o oficial disse que ele era um guerreiro, e ele foi lá, confiante. E quando ele chegou lá, ele teve 3 visões. O panorama da situação. Ele do lado, aquele gigante do outro, e 3 visões. A primeira era a visão do povo de Israel. E esse povo de Israel, ele pensava assim, não acreditava que ele poderia vencer Golias. Então, eles já estavam lá fazendo a aposta deles, 3 contra 1, 10 contra 1, não sei como é que faz aquele negócio da aposta, que Golias ia ganhar. Então, o povo dele não acreditava nele. A segunda visão dele era a visão do adversário, eram os filisteus. Os filisteus tinham a certeza de que Golias ia ganhar. E Golias, já ganhei. Então ele entrou lá e viu aquela situação. De um lado, quem amava ele não acreditava nele. Do outro lado, o adversário, com certeza de que ele não ia ganhar. E o adversário dele, já ganhei. Só que a palavra diz que ele pega 5 pedrinhas e bota dentro do bolso. O que representa essas pedrinhas? O histórico que ele tem com Deus. Eu matei uma ovelha. Eu matei um lobo. Eu matei um leão. Eu matei um urso. Está faltando meu currículo gigante. Vamos lá. Você pensa que quando ele chegou lá, ele não sentiu medo? Claro, ele era pequenininho. Aquele gigantão, 2,90 metros, com aquela armadura de 60 quilos, que pesava mais do que ele. Que se ele era criança, ele deveria pesar uns 45 quilos. Né? Então, o que aconteceu? Ele chegou lá, ele estava desprovido de medo. Só que coragem não é você enfrentar uma situação difícil sem medo. Coragem é você entender que
aquilo que você tem que fazer é muito maior do que o medo que você tem. Aquilo que você tem que fazer vai gerar vida nas pessoas à sua volta, que é muito maior que qualquer medo que você possa ter. Por isso que dizem que uma mãe, ela tem uma força sobrenatural quando o seu filho está em risco. Então, uma mãe, ela salta um carro, ela é capaz de levantar até um carro para salvar o seu filho. Porque não que ela não tenha medo da situação, mas que ela busca uma força, e essa força com certeza vem de Deus, para que ela possa vencer aquela adversidade e proteger aquele a quem foi confiado a ela. E Davi, ele foi lá o tempo todo. E a palavra de Deus, ela fala uma coisa assim muito legal aqui no capítulo 17 que a gente lê, e que às vezes passa por desapercebido, né? Por nós. Ele fala assim, que o tempo todo, Davi, quer ver? Ele ia lá na batalha e ele ia cuidar das ovelhas. Em momento nenhum, ele deixou desprotegido aquilo que Deus tinha confiado na vida dele. Ele ia lá, fazia o que ele tinha que fazer, o interesse dele, como o irmão dele, que veio aqui só para ver a batalha. Para um garoto, o que ele quer ver? Telequete. O que os garotos querem ver? Eu não sei qual é a graça, né? De vocês homens, né? Porque eu sou mulher. De ficar vendo um homem dar bolacha no outro, puxando o cabelo, aquele FC, como é que é? O UFC, né? Eu fui ver uma vez e falei, mas meu Deus do céu, qual é a graça de ver um homem bater no outro? Mas Davi era homem, gostava, ele ia lá para ver, né? As batalhas, né? Era a sessão da tarde dele lá. Mas ele, em momento nenhum, deixava de ir todos os dias lá olhar as ovelhas dele. E quando ele saiu para levar o lanche, a palavra de Deus diz que ele botou alguém para cuidar do rebanho dele. E assim somos nós, com todas as pessoas e todas as coisas que Deus nos confia. É a nossa casa, são as nossas células, são as nossas ovelhas, são os nossos discípulos, e você vai cuidando de acordo com a sua necessidade, não deixando de fazer nada. Porque muitas vezes as pessoas acham, mas se eu cuidar dos outros, eu não vou ter tempo de cuidar na sua vida. Gente, 24 horas dá para fazer coisa pra caramba. É óbvio que não dá para você ficar 24 horas cuidando de uma coisa só, mas você vai cuidando da maneira que você pode. É igual quando você faz comida mulher que tem 4 bocas e 6 bocas. Se ela tiver 4, ela cozinha 4 panelas ao mesmo tempo. E se ela tiver 6, ela cozinha 6. E se tiver 10, te garanto que todo mundo vai botar 10 panelas e vai ficar lá mexendo cada um pouquinho. E não vai queimar, não é assim que a gente faz? Era o que Davi fazia. Ele ia lá, mas ele não deixava de cuidar das coisas que ele tinha que fazer. Então, nós muitas vezes olhamos para as situações que vêm à nossa frente. Olhamos para o câncer que apareceu, olhamos para a firma que está falindo da gente, né, como está acontecendo um monte de pessoas. Que a minha filha ontem chegou para mim, ela é da Petrobras e ela é contratada. E ela falou, mãe, eu estou aqui apreensiva e contando os dias. Eu falei, para quê, minha filha? Eu estou contando os dias para eu ser demitida. Eu falei, se você pensa assim, você vai ser demitido. Querida, você é serva de Deus. O que é que a palavra diz? 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda e eu não seria atingido. E se Deus tirar isso de você, você pode ter certeza que Ele vai te dar algo muito melhor. Sabe por quê, minha filha? Porque Ele sabe que esse dinheiro é revertido para a sua educação, para a sua faculdade. Então, Deus não é Deus de deixar frustrados os seus sonhos. Porque só de você entrar nesta faculdade já foi um milagre de Deus. Você viu a mão dele. Porque pessoas muito mais capacitadas intelectualmente que você, que eram os seus amigos, não entraram. E você entrou, porque Deus tem um propósito na sua vida dentro desta área. Eu não sei qual é. Vá orando para Deus. Né? Então, eu falo para as pessoas, eu falo assim, mas isso é pensamento positivo. Não, irmão, não é pensamento positivo. Eu já li vários livros de pensamento positivo, autoajuda, e nenhum deles impediu que um dia eu pensasse em me matar. Nenhum deles. O que fez eu levantar de uma cama foi tomar minha tarja preta lá em Romanos, um comprimido de Romanos 12:2, que falava assim, não vos conformeis com o mal desse século, mas transformai-vos o vosso pensamento, para viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Aí lá no versículo 1 está escrito assim, mas é necessário que você entregue seu corpo como sacrifício vivo,
para que você tenha um culto racional. Então, o que eu entendi ali? Que eu tinha que mudar a minha maneira de pensar para que eu vivesse aquilo que Deus tinha para mim. E que eu tinha que buscar algo para mudar o meu padrão de pensamento. E aí eu passei a tomar a tarja preta todo dia. Todo dia eu lia 2 versículos do Novo Testamento, 2 versículos do Velho Testamento, orava e falava, Senhor, me dá força para cumprir isto. Porque ser cristão é viver o cristianismo. E não é fácil. Porque você tem que abdicar do seu eu para que Deus haja na sua vida. Então, Deus, irmãos, Ele não escreveu uma história para você viver alguns momentos. Tem pessoas que falam assim, conta aí o seu testemunho. Aí ela conta aquele testemunho. Tem pessoas assim que eu falo assim, meu Deus, até eu já conheço o testemunho dela. E toda vez que ela é convidada, ela conta o mesmo testemunho. Por quê? Porque ela acha que ela só viveu aquele milagre, aquela coisa maravilhosa com Deus. Eu falo assim, olha, eu queria escrever um livro, né? Porque eu tenho testemunho 24 horas com Deus. O tempo todo. Mas é um histórico das coisas simples para as coisas mais importantes. Porque se Deus me ouve nas coisas simples, Ele vai me ouvir nas coisas importantes. E quantas vezes eu chego para Deus aonde eu estiver? Aonde eu estiver. Antigamente eu tinha vergonha de chorar na rua, de rir na rua, agora não tem mais não. Agora eu já estou sem vergonha. Então, se eu estiver na rua e vier algum pensamento contrário à minha vida, na mesma hora, eu paro o que eu estou fazendo, eu oro e começo a me alimentar com as frases que Deus, as promessas de Deus que estão na palavra. E eu começo a lembrar das coisas que Deus fez para mim, da mais simples para mais complicada. Porque um dia eu tinha uma vida toda errada, irmão, toda errada. Então, é isso que eu falo, se Deus me converteu, Ele converte qualquer um. Nunca matei ninguém, nem um bichinho, nem nunca usei droga, nem nunca roubei, mas eu já fiz muitas outras coisas também, que magoaram as pessoas, que feriram as pessoas, usei as pessoas, usei a minha vida de uma maneira que não era para ter usado, né? Enganei, menti, e para Deus é tão terrível, né? Já fiquei desacreditada, já fiz tantas coisas erradas. E ia galgando coisas, porque eu não me preocupava em passar por cima dos outros para conseguir o que eu queria. E um dia, quando eu entreguei minha vida para Deus, Deus tirou tudo. Tudo o que eu consegui na minha vida, com métodos que não eram lícitos, Deus tirou. E um dia, eu me encontrei, eu morava em São Paulo, voltei de São Paulo, minhas 2 filhas já estavam na casa da minha irmã, e eu estava com a Ana Júlia, com 4 anos, uma mochila, sentada no bairro onde eu nasci. E eu pensei assim, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Isso Ana Júlia tem 12 anos. Tem 12 anos. Eu sou funcionária pública, ainda do Estado, não ganha não, mas sou funcionária pública, né? Não paga, mas sou funcionária pública. Eu tenho um carro melhor do que eu tinha antes, moro numa casa melhor do que eu morava antes, como o que eu tenho vontade de comer, o que eu sonho, às vezes eu não posso comer. Deus usa pessoas para me abençoar. Minha filha, o sonho dela era ir para a Disney. Eu não tinha a menor condição como professora, quem é professor que sabe o salário. Minha filha conseguiu ir para a Disney no aniversário dela de 15 anos. A outra sonha a França, está lá na França, e eu fico todo dia, Senhor, tem misericórdia da minha filha, não bota nenhuma bomba nela, perto dela, não. Ela realizou o sonho. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que um dia eu tive vontade de comer uma pizza, e Ele tocou no coração de alguém para levar essa pizza para mim, é o mesmo Deus que traz todos os livramentos para mim, que realiza os meus sonhos. Mas, para isso, o que eu faço? Eu tenho intimidade com Ele. Eu busco Ele em oração todos os dias. Eu leio a palavra dEle, porque essa é a maneira de você construir um histórico com Deus. Tempo a sós com Ele. É você orar, é você ler no seu momento. Se é no seu quarto, se é na garagem do teu trabalho. Houve época que eu trabalhava 12 horas, o meu horário de almoço eu tirava dentro do banheiro, eu fechava, porque ninguém vai me perturbar dentro do banheiro, né? Eu fechava o banheiro e ficava lá sentado lendo a Bíblia, porque era o tempo que eu tinha para ler. E
aquela palavra, ela ia me alimentando e Deus ia me dando estratégia. Um dia falaram para mim assim, várias pessoas me perguntaram para mim, eu falo assim, ai, Deus falou assim, assim. Como Deus fala com você? Deus fala com você quando você ora, quando você lê e você fica em silêncio. Lembra que o pastor Joé fala isso no Tadel? Fica em silêncio. Aí começam a vir pensamentos na sua cabeça que são a palavra. É como se alguém ficasse lendo aquilo que você já leu, aquilo que você está lendo, e Deus vai alimentando você, e aquilo vai te dando um refrigério no seu coração, e aquilo vai te dando uma força, e aí você lembra da ovelha que você matou, do lobo que você matou, do leão que você matou, do urso que você matou, e te dá força para você matar este gigante. Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Isso é viver por fé, é você saber que você é amada por Ele. E, desculpe, os homens estão aqui, nós somos mais amadas, né? Vocês sabem, né? Porque Deus criou todas as coisas, criou vocês para cuidar de todas as coisas, e depois criou a gente e ainda diz assim, ame ela como eu amo a igreja. Né, não? Né? E eu até brinco, e por que Ele criou a gente depois? Porque senão eles estavam até hoje lá sentados, pensando como é que ia dar nome, que a gente fica assim, vamos, dá esse nome aí, não é assim? Né? Então, nós somos amadas, nós somos queridas, vocês também são amados e queridos, né? Mas Deus não falou lá em Isaías 54:15 que tu és, ele é teu marido, né? Ele falou para nós, né? Olha como nós somos abençoadas, não é? Então, se um Deus que declara num dos maiores profetas que Ele é nosso marido e que nada vai nos faltar, por que às vezes a gente não confia? Uma mulher, ela é uma coluna de oração do seu lar. Deus falou lá em Gênesis, Ele botou inimizade entre nós e o diabo. O diabo não aguenta uma mulher que é cheia do poder. Como é aqui, né? Uma mulher de salto é poderosa, mas eu tenho artrose, não dá para usar salto. Mas de joelho é invencível. Não é verdade? Eu estou lá, às vezes eu falo, Senhor, eu estou com artrose, está doendo, mas eu vou ajoelhar. Aí eu fico ajoelhado, boto lá as almofadas, né? Para poder eu aguentar ficar bastante tempo, né? Orando, né? Até quando a gente sobe ali no altar e fala assim, ajoelha. Aí eu fico, caramba, como é que eu vou levantar? Mas aí eu tenho estratégia, né? Eu fico perto assim dos fortes, que depois eles me ajudam a levantar, né? Porque abaixar é fácil, irmão. O difícil é levantar, precisa do guindaste. São 90 quilos. Então, o que a gente tira disso? Nós somos Davi, nós somos pequenininho. Mas, quando o diabo olha para mim, para você, ele fala assim, caramba, é um guerreiro valente. Caramba, fala bem, porque fala o que a palavra fala. Caramba, tem boa aparência, porque nós exalamos quem? Jesus. Quando alguém olha para mim, ele tem que ver quem? Jesus. Por isso que nós temos boa aparência. Né? E ele fala, e o Senhor é com ele, e somos cheios do Espírito Santo. É isso que o diabo vê. Então, ele fica querendo mostrar que ele é muito grande. Só que, eu até brinco assim, né? Todo mundo ficou vendo o bração do Golias, o pernão do Golias, a lança do Golias. Imagina o tamanho da lança do Golias, né? Mas Davi só olhava assim, este cabeção eu não erro nem a pau. Ele só viu o buraco lá do cabeção do Golias. Né? Eu não sei se vocês brincavam quando era pequeno com estilingue. Eu fazia, gente, Deus me perdoe, para atacar em passarinho. Eu fazia. E o passarinho desse tamanho. Você imagina um cabeção de um homem de 2,90 metros. Ele não ia errar nem que a vaca tussa. E ainda mais que na hora que ele lança aquela pedra, quem é que está dando a direção da pedra? É o Espírito Santo. Não vai errar. E nós temos que fazer isso na nossa vida. Entendeu? Porque o dia que você se sentir pequena diante de alguma adversidade, o dia que você sentir que você não tem mais força, porque tem dias, irmão, eu sou ser humano, né? Você sentir isso, autocomiseração, durante 5 minutos, é normal, viu? Mais do que isso é demoníaco. Então, tu repreende o nome de Jesus. Quando você se sentir assim, você faz assim, abre lá Isaías e marca isso na sua Bíblia, tá? Porque é assim que eu me animo todos os dias quando aparece um gigante na minha frente. Abre lá Isaías 43. E eu vou dizer para vocês o que Deus fala para vocês. Quem somos nós para o Senhor? E o diabo sabe disso.
Quem não sabe somos nós. Mas a partir de hoje, você vai saber. Isaías 43, ele fala assim, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aí você fala o seu nome. Aquele que o formou, ó Israel, aí você fala, eu sou cristão. E Deus fala assim, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. E lá no 3 ele fala assim, no 2 ele fala assim, quando você atravessar as águas, quem estará com você? Ele. Quando você atravessar os rios, não vai acontecer nada, porque ele está no controle. Quando você andar através do fogo, nada vai te acontecer, porque é ele que te protege. Pois eu sou o Deus, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E se você pegar lá no 42, lá no versículo de 6 a 8, ele fala assim, eu, Senhor, o chamei para justiça. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Então, quem te escolheu para estar aqui nessa noite, ou nesse ministério, eu falo, nesse ministério, foi o Senhor. Porque a palavra que nós temos para esse ministério, que isso aqui seria um grande quartel-general, onde nós nos reuniríamos para nos capacitar, nos armar, para a gente ir para fora, irmão. Para a gente derrubar principado, potestade, dominadores e tomar a vida das pessoas que estão perdidas, independente se elas estão na favela ou se elas estão dentro de uma mansão, as pessoas estão morrendo aí fora. E nós fomos chamados para cuidar dessas pessoas, para trazer essas pessoas para perto da gente. Porque a palavra diz, ide. Ide aonde? Da hora que você acorda, você acordou, você foi lá regar as plantas, o vizinho apareceu na janela, tu faz o ide. Tu está indo. Na hora que tu vai comprar o pão, é a pessoa da padaria. Na hora que você está no ponto do ônibus, é a pessoa que está do teu lado. Na hora que você para, como o pastor Leandro uma vez falou, naquele pedágio, é aquela pessoa ali. De vez você fala para ele, boa noite, muito obrigado, você vira para ele e faz um versículo, você só tem um segundo ali, né? Fala um versículo bíblico para ele, porque de repente era isso que ele estava precisando ouvir naquela noite. Quantas vezes, momentos difíceis da minha vida, eu andava na rua, eu escutava se uma pessoa berrar para outra uma frase, ou eu ligava a televisão ou o rádio, eu ouvia uma frase, e aquela frase me alimentava, porque eu abria justamente na hora que alguém estava falando alguma coisa da Bíblia para alguém. Ou um louvor, que era exatamente ali naquela frase, no meio do louvor que eu precisava ouvir. Quantas vezes eu estava na rua e eu conversando com uma pessoa, daqui a 2, 3 dias, uma outra pessoa que eu nem percebi que estava à minha volta, virou para mim e falou assim, você lembra aquele dia que você estava conversando com não sei o quê, papapá? Geralmente era no trabalho. Falei, tá, nossa, você edificou tanto a minha vida, porque eu estava ali, eu ouvi, eu fiquei quieta só ouvindo. Falei, caramba, e eu fiquei pensando, né, Deus usa a gente até quando a gente não percebe. Porque, irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Você é jarra. Você não tem nada para dar para ninguém. Você precisa estar aqui, na escola ministerial, todo domingo, ou 9 horas da manhã, ou 5 horas da tarde, para você aprender a palavra. Ah, mas eu já conheço a Bíblia toda. Não da maneira que está sendo ensinada aqui. Porque eles não estão ensinando teologia, não estão ensinando panorama, por isso que tu já sabe. Mas os professores estão colocando aquilo que é a experiência deles, nesse id, nesse fazer discípulo, dentro da palavra, e você vê quais são as estratégias que Deus tem na palavra para te ajudar a ganhar pessoas aí fora. É você fazer, aonde você estiver, você falar do amor de Deus e fazer, acender uma chama no coração dessas pessoas. Porque no relacionamento a dois, um contagia e o outro contamina. Quem você é? Um vai governar e o outro vai ser governado. Quem você é? Você tem um rei dentro de você. Então, nós precisamos vir aqui nos encher dessa água viva. O Tadel, gente, o Tadel é uma estratégia para tudo quanto é lugar. Eu fiquei 8 meses de licença médica. Aí me mandaram para uma escola. Cheguei lá, o diretor arrasado, por causa da greve, os alunos sumindo.
Porque os professores não vão, os alunos não vão. E tem que segurar os alunos na escola, porque se tiver menos de 30% da capacidade, fecha a escola. E aí, faz o que com aqueles profissionais? Manda para Santa Cruz? Manda para Volta Redonda? Igual a mim, morava em Jacarepaguá, trabalhava lá em Paulo de Fronteira. 2h30 para ir, 3 para voltar. Isso quando conseguia voltar, né? Porque teve um dia que eu levei 5 horas para chegar em casa. Né? Então, ele virou para mim e falou assim, você trabalha com projeto? Eu falei, trabalho. Então, você não pode bolar alguma coisa? Naquela semana, eu tinha ouvido um Tadel do Pastor Joel. Eu falei, é agora. Falei, junta aí todos os professores, coordenadores, chamam os alunos representantes, vão fazer uma reunião. Gente, eu fiz o Tadel, que o pastor Josué fez aqui. E eu estava com o meu caderno na bolsa, que era mesmo a bolsa do computador, e eu pegava os toques do pastor Josué e colocava só para a realidade educacional. Gente, no final, todo mundo me aplaudiu de pé. Aí eu fiquei assim, graças a Deus eu tenho um pastor, porque eu ia falar o quê nesta reunião? Eu não tinha preparado nada. Eu achei que eu ia lá na escola, ele ia mandar eu fazer umas fichinhas, porque é assim que eles fazem com o readaptado. Vai ser porteiro, vai tomar conta de aluno, vai preencher caderneta. Não, o homem me chamou e disse, você vai ficar ligada direto a mim, você vai montar projeto para poder trazer os alunos para cá. Eu quero que você me ajude a motivar os professores, porque eu já cheguei lá assim, ele de cabeça baixa, falei assim, professor Rodolfo, é o senhor? Ele falou, sim, sou. Olha, eu vim trazer um presente da regional. Ele, quê? Eu. Aí ele olhou a minha cara, como assim? Eu falei, eu vim aqui de presente para o senhor, porque Deus só manda o melhor para a gente. Ele te ama, ele tem um propósito na sua vida, e esse propósito não é pequeno. Você sabe o que esse homem fez? Ele virou para mim e falou assim, você chega aqui 6h? Eu falei, sim, senhor. Então, todo dia quando você chegar, você junta todo mundo e ora? Gente, todo dia que eu chego lá, eu junto todo mundo, os macumbeiros, os kardecistas, os católicos. E eu falo assim, posso orar? Posso. E eu falo, em nome de Jesus, abençoa. Fico lá. Ele mandou orar 10 minutos. Mas, gente, eu tenho o DNA do pastor Josué. É meia hora. E eu fico lá orando, porque os 10 minutos do pastor Josué nunca é 10 minutos. É meia hora. E está uma bênção. A média dos alunos na escola era mais ou menos 30, 40 alunos. Aí eu falei para ele assim, o que o aluno mais gosta de fazer? Jogar, né? Vamos abrir a quadra, compra uma mesa de ping-pong, compra uma mesa de totó e vamos fazer relacionamento. Eu peguei de uma ministração da pastora Nádia, que as pessoas só vão seguir a gente porque elas nos amam. Então, nós temos que investir em relacionamento. E nas células, relacionamento. Quando ela faz aqueles capacitação da célula, da pastora Nádia. Então, eu falei isso para os professores. Vamos lá, vamos jogar. Quem ensinar matemática? Quem está querendo ensinar matemática na greve? Não. Vamos jogar ping-pong, jogar... não, mas eles estão de greve, Vai ensinar matemática jogando ping-pong. Vai ensinar matemática jogando totó. Vai lá ensinar geometria, fazendo lá um chute a gol. Sei lá, né? Fazer umas coisas assim diferentes. Aí abri uma quadra. Você sabe quantos alunos? Tem 2 dias que nós abrimos a quadra. Quantos alunos tinham lá ontem, e de boca a boca? Porque no primeiro dia só tinham 60. Tinham 170 alunos. 170. Aí eu falei assim, eu sei que os meus colegas estão... que um exército é assim, não é? Tem o pessoal da fronte, tem o intermediário e tem o da retaguarda. Eu falei, o da fronte são os nossos colegas que estão em greve, que estão lutando para que melhore a educação do nosso país, porque está uma vergonha, irmão. Mas, se eles voltarem e não tiver aluno, não tem escola. Porque o governo fecha se tiver menos de 30% da capacidade de aluno. Eles relocam os alunos nas escolas da região. E ali onde eu moro tem 4 escolas, né, à noite. Então, é muito fácil ele pegar, fechar aquela escola e relocar. E os professores que se lasquem para ir para outro lugar, vai para onde tiver vaga. Então, nós somos... E eu falei isso ontem numa reunião. Nós somos a retaguarda. Nós estamos aqui para manter esses alunos aqui, para quando eles voltarem vitoriosos, porque nós vamos receber o que eles estão lutando, eles terem os alunos aqui. Porque nós estamos lá cuidando das ovelhinhas. Enquanto eles estão lá matando os gigantes. Por quê? Porque juntos somos mais fortes e melhores. E eu falei isso lá. Falei, gente, nós não podemos nada sozinhos. Mas se nós nos unirmos, nós podemos mudar o mundo. Por isso que eu creio nesse ministério. Né? Desde que eu entrei aqui. Somos perfeitos? Não. Vai ter problema, coisas erradas? Vai. Eu não sou perfeita. Vai ter dia que tu vai me encontrar aqui com
calça virada, mas depois eu te peço, eu falo assim, puxa, você está meio esquisita hoje. Irmã, desculpa, hoje eu não acordei muito bem. Porque eu sou um ser humano, mas que nós vamos tentar, juntos, vencer vamos. Então, eu vou me unir a pessoas que podem somar comigo e, de preferência, que tenha algo que eu não tenha. Eu sou muito Marta, eu adoro trabalhar, mas eu sonho pelas Marias, eu adoro as Marias. Toda vez que eu vejo uma Maria que gosta muito de orar, eu fico perto dela, porque aí ela me incentiva a ser uma Maria também. Amém? Então, eu queria te fazer um convite agora. Se você tem algum gigante que tem afrontado você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, a sua célula, que você fique de pé agora para a gente orar. Porque, irmão, olhe o que Deus tem feito na sua vida. Faça uma retrospectiva. Qual é a palavra profética que nós temos este ano sobre a nossa vida? Este ano vai ser o melhor ano da nossa vida em todas as áreas. Deus está derramando uma unção exponencial dentro desta igreja, desse ministério, para que a gente faça tudo em unidade. Ele não quer que a gente seja igual, Ele quer que a gente seja unidos, porque juntos somos melhores e mais fortes. E toda semana, quando você se sentir... a pastora Nádia está me ensinando a fazer agenda que eu não sei fazer, mas ela está me ensinando. E eu tenho um cantinho da minha agenda que eu vou botar as minhas vitórias toda semana ali, porque são as vitórias que nos faz não desistir, são as vitórias que nos alimentam. Então eu vou anotar as minhas ovelhinhas, eu vou anotar os meus lobinhos, eu vou anotar meu leão, meu urso, meus gigantes, que Deus tem me dado de glória e glória, vitória e vitória. Sabe por quê? Porque quando o Senhor decide tocar na vida de uma pessoa, ninguém pode ir contra ela. E o Senhor decidiu tocar na tua vida e na minha. Por isso Ele trouxe você para esse ministério. Não foi o seu líder de célula, não foi o seu amigo que te convidou para esse ministério. Ele foi apenas um veículo, um vaso que Deus usou para trazer você para cá, porque Ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito é você mudar a história dessa cidade, aonde você estiver. Amém? Então feche os teus olhos. Se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, se você olha para a sua vida e você não vê esse histórico, hoje é dia de você tomar uma decisão. Você quer continuar tendo a vida que você tem, ou você quer ter uma vida onde você tem um histórico poderoso com Deus? E se você tem, você toma uma atitude hoje. E você ora assim comigo, porque a palavra de Deus diz que quando a gente confessa, lá em Romanos 10, 9 e 10, que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Porque com o coração se crê, mas para a justiça, mas com a boca se confessa a salvação. Então, aqueles que já fizeram, façam de novo, porque eu faço isso todos os dias. E aqueles que nunca fizeram e querem começar a ter um histórico com Deus, para que você um dia tenha um gigante na tua frente e você não se abata, repete assim comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, Tu és o meu amado, que veio para me libertar, para me resgatar, para que eu volte a ser aquilo que Deus definiu que eu seria quando Ele me criou. Pai, toma minha vida, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, faz tudo novo, derrama do Teu Espírito sobre mim, Senhor, que eu tenha experiências poderosas contigo. Pode não ser poderosa para o mundo, porque para o mundo elas podem ser muito pequenas, mas para mim, Senhor, são aquilo que as necessidades pequenas do meu dia a dia que eu preciso, para que eu entenda, Senhor, que eu posso ser autônomo sim, mas que eu sou totalmente dependente de Ti, Deus. Eu Te declaro como meu Senhor e meu Salvador. Pai, em nome de Jesus, fortalece a minha fé, me dá coragem, Senhor, me mostra, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim nessa terra, Senhor. Quando eu me senti afrontada,
Que o Senhor me encha de coragem e traga à minha lembrança tudo aquilo que eu tenho lido das suas promessas. Porque eu sei, Pai, que eu sou o seu amado e você é o meu. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.